Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu quero agradecer nesse instante e registrar na produção do programa de hoje Alex Monteiro, no apoio à produção Regina Prata, na edição Edi Pontes, nos trabalhos técnicos Rogério Palma e Jefferson Carvalho, na supervisão a nossa Guiomar Santana. Nós recebemos no programa de hoje, atendendo, eu preciso falar aqui antes de apresentar o nosso convidado de hoje, atendendo as mensagens que eu recebi por intermédio do meu e-mail, que eu peço seja colocado aí na tela, afonsomoreirajunior@gmail.com. Nós recebemos mensagens sugerindo o tema do programa que vai ser abordado hoje. Fundamentalismo religioso. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão mandando mensagens, críticas, sugestões, novas ideias. A gente está convivendo bastante com aqueles que apoiam e compartilham o programa Conviver. Isso é muito bom. O Pedro Camilo de Figueiredo, que está conosco aqui hoje, então ele veio por sugestão de vocês que nos acompanham. Nós vamos aí ao longo da entrevista, vamos comentar as perguntas que foram recebidas. Mas antes eu quero receber o boa tarde do nosso companheiro Pedro Camilo de Figueiredo, que está em Portugal, em Coimbra. Boa tarde, Afonso Moreira, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Mundo Maior, nesse programa tão especial de que já participamos ainda este ano. É uma satisfação muito grande estar com vocês, trazendo um abraço encalorado. Aqui em Coimbra está 31 graus hoje. Tá? Rapaz! E nós estamos com uma satisfação muito grande. Eu sou baiano, sou soteropolitano, sou baiano, mas estou aqui passando uma chuva, ou melhor, no dia de hoje passando um sol aqui em Coimbra. Olha aí, você que é editor, um baiano em Coimbra, isso dá, pode juntar... Dá um livro. Dá livro, vai juntar, dá livro, essa é a linguagem do editor, dá livro. Pedro Camilo de Figueiredo retorna ao nosso programa, como eu disse, por insistência dos nossos companheiros que assistem, que compartilham, que estão pela rádio, que estão também pela TV Mundo Maior. Pedro Camilo de Figueiredo, nosso amigo, é doutorando em estudos contemporâneos pela Universidade de Coimbra, é mestre em Direito Público, é professor universitário e, na condição de editor, já participou da edição de mais de 60 obras literárias. Olha, isso é um marco. Ele é editor da Mente Aberta e também da editora La Chatre. É um pesquisador dedicado à memória da médium Ivone do Amaral Pereira. Ele se dedica à pesquisa e, nesse sentido, tem um trabalho muito importante já realizado. É autor também do livro, entre outros, A Fraude, um romance espírita sobre as famosas cartas ditas consoladoras. O Pedro Camilo de Figueiredo está conosco aqui no programa Conviver de hoje para enfrentar aqui a arena onde se debate o fundamentalismo religioso. Nosso programa, Pedro, como você sabe muito bem, você é perspicaz, é dedicado ao grande público. De repente, uma questão que pode parecer óbvia para você é de grande importância que seja explicada com detalhes para aqueles que nos acompanham. Vamos começar, então, com você como professor universitário. O que é religião no seu entendimento?
Bom, meu amigo Afonso, é uma pergunta que pode ser simples, mas que também pode ser difícil de responder. Exatamente porque nós poderíamos encontrar diversos significados, né, para a religião, significados produzidos pelas próprias religiões, pela sociologia, pela antropologia, por diversos ramos do conhecimento. Em todas essas perspectivas, né, que poderíamos aqui talvez abordar, há ideias que atravessam, né, o sentimento, né, a percepção das pessoas de modo geral. Religião está ligada à fé, né, a uma crença, né, e essa crença, uma crença num absoluto, no sagrado, num algo que está além, que nos escapa à racionalidade propriamente dita. Religião está, de alguma forma, vinculada à ideia de dogmas, portanto, de pontos indiscutíveis, né, de verdades absolutas. Religião está ligado à ideia de uma mitologia, né, de uma forma de pensar a criação, a concepção do mundo. Religião também está ligada a uma forma de se organizar no mundo, de se organizar na sociedade. Então tem a ver com o movimento de pessoas, tem a ver com a maneira como essas pessoas lidam com o conhecimento, né, com o conhecimento produzido, e também com uma ideia de revelação. As religiões, de um modo geral, elas surgem de uma perspectiva da revelação, daquilo que é permitido ou que é facultado pelo Deus, por Deus ou pelos deuses, pela divindade, por forças superiores às criaturas humanas. Então, eu acho que todas essas ideias aí atravessam essa palavra que dá vazão, que dá espaço a tantas realizações ao longo da história, que é a ideia de religião. Nós poderíamos até pensar, e Herculano Pires, que é um autor espírita, né, no livro Espírito e o Tempo, quando ele faz lá uma investigação de natureza antropológica, sociológica e também espiritual em torno do homem, nós podemos imaginar, talvez, que uma primeira ideia de religião surja exatamente naquele momento em que os primeiros homens, né, os primeiros indivíduos criados, simples e ignorantes, ali naquele tipo de existência mais primitiva, mais simples, teve uma intuição da imortalidade da alma. Teve a intuição de que o seu companheiro, a sua companheira, aquela pessoa com quem ele lidava, com quem ele vivia, no momento em que perde o corpo, teria a possibilidade de continuar existindo de uma outra forma, né? Talvez também pudéssemos pensar exatamente na não compreensão das manifestações naturais, os fenômenos da natureza, né? A chuva, o trovão, o verdecer das florestas, dos jardins, né? O frutecer das árvores de um modo geral, a não compreensão dos mecanismos da natureza para nos levar a aqueles fenômenos, também nos leva a imaginar, a conceber, a pressupor a existência de um algo além, né, de uma força superior. Então, talvez aí, nesses dois caminhos, como lembra Herculano Pires, nós possamos situar aí, quem sabe, o surgimento da religião. Ô Pedro, você como espírita, com Allan Kardec, expositor espírita precoce, começou aos 16 anos de idade, o espiritismo é uma religião ou não é uma religião? É bom para o espiritismo ser uma religião ou não é bom para o espiritismo ser uma religião? Olha, Afonso, essa é uma pergunta bastante interessante, porque ela comporta uma discussão acalorada que tem lugar desde Kardec, né? Desde Kardec. Nós vamos encontrar Kardec em diversos momentos dizendo que o espiritismo não é uma religião, né? Inclusive considerando um aspecto da religião que é o institucionalismo, né? A religião enquanto instituição, que poderíamos ter lembrado também na nossa fala inicial. O espiritismo, como surgido na proposta de Kardec, não tinha perspectiva institucional, né? Kardec nunca imaginou que o espiritismo seria uma instituição, né, que albergaria em si um grupo de séquitos, né, uma coletividade de indivíduos e de outras instituições,
E a partir daí haveria todo um sistema de ritos, de normas, de regras a serem seguidos. Nesse sentido, portanto, não estava no projeto inicial de Kardec. Kardec propõe, em uma das definições de Espiritismo, a definição do Espiritismo como uma doutrina filosófica de bases científicas e consequências morais. Alguns vão pensar em consequências ético-morais. E aí, nessa vertente das consequências morais ou ético-morais, poderíamos falar de uma ideia de religião, pensando no religare, né? Na ideia do religar a Deus, do religar a uma força suprema. A grande questão é que o caráter do Espiritismo é um caráter de revelação, né? O Espiritismo ele tem esse caráter de revelação. Ele é revelado pelos Espíritos. Os Espíritos se revelam através das mesas girantes, inicialmente, depois das chamadas mesas falantes, depois dos médiuns, através da mediunidade. E ao se revelarem como Espíritos, eles trazem toda uma forma de conhecer, de pensar e de se relacionar com esse além, né? Com esse além da vida física, com essa ideia, né? De uma ideia metafísica de uma existência para além do corpo físico. Kardec inaugura o primeiro livro que trata do Espiritismo, que é o livro dos Espíritos, com a pergunta sobre o que é Deus, né? Que é uma pergunta, claro, que tem interesse filosófico profundo. Os filósofos da antiguidade discutiam aí uma ideia de divindade, mas que tem também um viés religioso muito profundo. E sai, portanto, a partir dali, fazendo uma discussão sobre Deus. Kardec propõe Jesus como modelo e guia. E Jesus, apesar de não ter fundado uma religião, ele é o ponto central de diversas religiões, né? Diversas religiões que derivam do que se chama de cristianismo, né? Tendo Jesus como uma referência de Cristo. E quando Kardec traz também o Evangelho segundo o Espiritismo, que inicialmente era a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois se transforma em o Evangelho segundo o Espiritismo, com releituras de trechos, né, da vida de Jesus e dos evangelhos numa perspectiva espírita, isso também acaba abrindo espaço para pensar o espiritismo como uma religião. Isso, claro, são discussões teóricas que a gente pode travar. Do ponto de vista prático, o espiritismo é uma religião. Se lembrarmos ainda Kardec, quando diz que o espiritismo seria o que os espíritas dele fizessem, talvez pudéssemos dizer que 90% das pessoas que se confessam espíritas se pensam espíritas como religiosos, né? Se pensam espírita como religião. Inclusive, quando são questionados no censo do IBGE se tem religião, identificam-se como religiosos espíritas. A forma como as instituições espíritas se organizam é uma forma de cunho religioso. Nós lidamos com o conhecimento espírita numa perspectiva religiosa. Em muitas medidas, nós dogmatizamos, né, o conhecimento espírita, transformamos aquilo que é dito por Kardec, ou por outros espíritos, ou por outros médios, como verdades incontestáveis. E isso é uma forma de lidar com a vida, com o conhecimento, que é inerente à natureza religiosa. Então, se você me perguntar assim, Pedro, para você, o espiritismo é uma religião, eu vou lhe dizer, olha, Afonso, hoje a minha construção, a minha vida, né, a forma pessoal de sentir e de viver é parte do princípio de que o espiritismo não é uma religião. Então, para mim, eu não o vivencio como uma religião. Mas se você me perguntar, Pedro, mas no sentido prático, no sentido da vivência, do que nós encontramos, o espiritismo é inquestionavelmente uma religião. Há uma religião espírita, e poderíamos até dizer que há religiões espíritas, porque há, conforme os grupos, conforme as instituições e conforme os grupos de pensamento e de organização, existem formas diferentes de vivenciar o espiritismo nessa perspectiva religiosa. Ô Pedro, o comentário que eu vou fazer, de forma alguma, é uma crítica ou pretende apontar o dedo para quem quer que seja. Mas nós temos observado, eu não sei como a coisa está aí em Portugal, mas nós temos observado aqui, particularmente em São Paulo, que as reuniões espíritas, que no nosso entender, se a gente pudesse retroagir no tempo e participar de uma reunião espírita pública promovida por Allan Kardec, é uma reunião de estudos, uma reunião que abre com uma prece, que se pretende abordar um tema moral a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, procurando fazer uma linkagem com o Livro dos Espíritos e outras obras básicas. Uma reunião, naturalmente, onde existe uma postura, uma solenidade, mas é uma reunião.
É uma reunião. E, eventualmente, com o acréscimo dos passes dados posteriormente. O que nós temos observado, Pedro, é preocupante. Reuniões espíritas estão se transformando entre nós em missas. Veja, a expressão, eu não quero dizer que missa é pejorativo, não. Missa é da igreja católica, da igreja cristã, é uma solenidade, é um culto. Mas nós estamos transformando as reuniões espíritas em momentos de adoração a Jesus, adoração a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, colocando Deus em segundo plano e partindo de um princípio de que o frequentador dessas religiões, dessas reuniões, melhor dizendo, ele está à procura de consolo. E projeta-se uma figura de Jesus que não é o Jesus pedagogo que você muito bem já se referiu várias vezes, o divino pedagogo, o pensador, o filósofo do mundo maior, mas como se Jesus fosse um terapeuta que circulasse entre nós nessas reuniões. Isso preocupa muito, porque parece que é um desvirtuamento do objetivo do Espiritismo com Allan Kardec. O que você pode me dizer sobre isso, Pedro? Eu penso, Afonso, que a sua leitura ela é adequada e ela vem ao encontro do que estamos dizendo, né? No sentido prático, no sentido do dia a dia, do que encontramos majoritariamente no movimento espírita. O espiritismo se transformou mais uma proposta religiosa, tá? E eu acho muito feliz quando você pontua que não há nenhuma forma de apontamento negativo nisso, porque todas as religiões merecem o nosso respeito, claro, e todo sentimento religioso merece o nosso respeito, mas isso muitas vezes implica num esvaziamento de sentido. Por quê? Por que nós podemos dizer isso? Porque no momento que nós ritualizamos as práticas, nós perdemos a reflexão sobre o sentido das práticas, nós corremos o risco de mergulhar numa repetição mecânica das práticas, e essas repetições ou essa repetição acaba não surtindo eco, não fazendo efeito verdadeiro naquilo que é a proposta do Espiritismo, que é tornar as pessoas melhores, é fazer com que sejamos pessoas melhores. Então, se eu acabo por ritualizar e acreditar na força do ritual e não propriamente no caráter transformador do conhecimento, eu termino por esvaziar de sentido aquilo que eu estou buscando e cair nas armadilhas em que caímos ao longo dos séculos, repetindo experiências. Eu até penso, Afonso, que o que nós identificamos muito nos centros espíritas é uma demonstração da nossa incapacidade de nos desprendermos das nossas idiosincrasias, né? De nós nos desprendermos das vivências religiosas de outras encarnações. Tá? É um fenômeno de repetição. Né? Durante muitas encarnações, ao longo de muitas encarnações, nós vivemos experiências religiosas em diversos campos, né? Especialmente no campo católico, mas também em outros campos, em outras áreas, em outras searas. E quando, diante de uma proposta diferenciada, o Espiritismo tem a proposta diferenciada de nos levar para um lugar de reflexão, de crítica e de autocrítica diferente, nós acabamos, num primeiro momento, movidos pela empolgação, a tentar, de fato, construir o exercício da reflexão, da crítica, da construção do pensamento, mas chega um momento em que, como isso não se transforma numa modificação de raiz, mas sim de superfície, aquilo que nós conhecemos como experiência, que está cristalizado vamos dizer assim, no nosso arquétipo reencarnatório, para usar de forma aí muito tosca um conceito de Jung, nós acabamos por repetir as experiências. Isso é tão forte, Afonso, porque você também visita muitos centros, né? Eu visito muitas instituições espíritas, já visitei no Brasil todo, de norte a sul, já estive em diversos lugares, e é muito interessante porque nos grupos espíritas nós identificamos claramente as influências de outras vivências religiosas naquela vivência dos grupos, né?
Então, eu já vi, claro, majoritariamente o que nós identificamos é uma adaptação do modelo católico, né? Uma adaptação do modelo católico. E o Afonso lembrava bem, às vezes parece uma missa, e é bem isso, né? A gente esvaziou dos centros espíritas a discussão, o diálogo, a troca de experiências. E a gente instituiu um modelo jesuítico, né? Um modelo do professoral, daquele que ensina, daquele que traz as verdades, né? Que traz as verdades prontas, daqueles outros que aprendem, que se submetem e que, se não se submeterem, eles estão fora. Eles são convidados a sair de forma solene ou de forma assintosa. Eu me lembro, inclusive, da experiência da esposa de um amigo que participava de um grupo de estudo. Então, não era nem uma palestra pública, era um grupo de estudo, pessoas voltadas para o estudo. E ela era alguém que questionava muito, né? Ela se dizia ateia, inclusive, mas era uma ateia que não estava à toa, ela estava buscando, de repente, ser convencida. E, a uma dada altura, num certo dia, um dirigente do grupo de estudos a convidou, a chamou a um canto e disse assim: olha, você tem muitas perguntas e as pessoas do grupo não estão em busca de dúvidas, mas sim de certezas, né? Então é um pouco dessa, e isso foi um convite, né? Um convite a que ela se retirasse. Então, majoritariamente, o modelo católico. Mas nós vemos, por exemplo, também o modelo protestante presente em diversas casas espíritas. Nós vemos um modelo também inspirado no candomblé, inspirado na Umbanda. Eu até mesmo já tive a felicidade, digo felicidade porque é uma experiência e foi muito rica, de conhecer um grupo que tinha traços ciganos, das práticas ciganas, inclusive uma festa cigana acontecia todos os anos no grupo, e talvez ainda aconteça. Esse grupo fica no Nordeste do Brasil. Então, veja, é muito desse reflexo das nossas vivências do passado e também, Afonso, reflexo da direção espiritual desses grupos. Porque, queiramos ou não, os espíritos que são dirigentes dos grupos espíritas são marcadamente espíritos que vêm de experiências religiosas. Isso a gente identifica, inclusive, no pensamento, na construção da imagem e na construção do discurso de Chico Xavier. E da mesma forma como o Afonso pontuava, né, que não está fazendo uma crítica negativa ou destrutiva, eu faço também de forma reflexiva. Mas nós não podemos negar, a dupla Emmanuel-Chico Xavier foi em grande parte responsável por esse caráter, né, religioso católico ou espiritólico, como alguns propõem de forma bem-humorada, que nós assumimos o movimento espírita, né? Depois deles, a dupla Joana de Ângeles, Divaldo Franco, também uma freira, portanto, um espírito que vem vinculado à vivência católica, à vivência religiosa, de forma tão intensa, que é um espírito que é pintado, que é desenhado vestindo um hábito, né? O hábito ainda de freira, ou seja, isso tem algo a comunicar, né? Alguém que não deixou os velhos hábitos, né? Alguém que não abandonou o velho hábito, como o próprio Emmanuel, que se identificou e que se reconhecia como um religioso, como padre, que o foi em diversas encarnações. Então não é de uma hora para outra que o espírito se desveste dos hábitos, né? Sobretudo dos hábitos mentais, dos hábitos emocionais, dos hábitos psicológicos. Então é perfeitamente natural que tenha sido assim e que as coisas aconteçam assim, é importante dizer. Não vai aqui, volto a dizer, uma observação pejorativa. Se me permite só mais completar um pouquinho o pensamento, eu sei que me estendi na abordagem, mas eu morei em Paulo Afonso durante um ano e trabalhei lá durante 5. E fiz um amigo no grupo espírita que montamos, que até hoje está lá, o grupo espírita Ivone Pereira. E esse amigo me convidou à casa dele. Quando ele me convidou, ele espírita, militante espírita, trabalhador espírita, trabalhou no Recife, enfim. E aí, quando fui à casa dele, assim que entrei na sala dele, existe um altar imenso dedicado a Nossa Senhora. E ele olhou para mim e disse assim: Pedro, eu costumo trazer poucas pessoas aqui, principalmente do movimento espírita, porque tenho medo de não ser compreendido. Mas, apesar de todo o conhecimento, eu ainda não consegui me desvincular, né, desse culto, dessa reverência que eu tenho a Nossa Senhora. Eu disse: olha, meu amigo, descanse, porque se é algo que te faz bem e se é algo que te faz melhor, siga a sua vida, não alimente qualquer sentimento de culpa. Então, é um pouco disso, sabe, Afonso? O Adenauer Novaes, que é um conterrâneo baiano, escreveu um livro chamado Religião Pessoal, e ele pontua isso, né?
que cada indivíduo meio que vai construindo a sua religião pessoal a partir de diversos elementos, inclusive das referências de outras encarnações. O movimento espírita vive isso. O espiritismo se transformou no movimento religioso pela necessidade das pessoas espíritas de viverem, de alguma forma, alguma religião. Muito bem colocado, Pedro, muito bem colocado, viu? Eu queria, para arrematar essa questão, se você me permite, me estender um pouquinho, nós vamos entrar no fundamentalismo religioso. Eu gostaria de colocar o seguinte: as entidades que se pretendem federar o espiritismo, elas fecham os olhos a tudo isso. No sentido, eu entendo essa questão, no sentido de arrebanhar os centros espíritas para que se filiem, elas os aceitam como eles são. Claro, tem que ser assim, tem que aceitar, como você disse. Nós temos que entender essas diferenças na prática da religião. Mas não existe, eu afirmo isso aqui publicamente, não existe nenhuma orientação, a não ser da parte de Herculano Pires, que você mencionou muito bem, no sentido da construção da casa espírita, do centro espírita, com Allan Kardec, com o Consolador Prometido, com a nova revelação. As entidades que fazem um trabalho muito bonito, que fazem publicações de livros, que apoiam, fazem congressos com muita propriedade, mas não existe a menor intenção, de levar a casa espírita um modelo que seja para ser seguido como molde, para ser como ponto de referência, porque você vê casas federadas, onde nós já estivemos e fomos acolhidos com muita simpatia, com muito carinho, levando a nossa palestra, mas que começam e terminam a reunião religiosa, com Ave Maria, que é uma prece formulada pela Igreja Católica Apostólica Romana, uma prece muito bonita, que eu particularmente gosto muito, mas que não é espiritismo. Chega lá um sujeito, eu quase caio da cadeira, o sujeito, Maria, Mãe de Deus. Eu digo, meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui nesse centro espírita? E as entidades que federam, elas não têm nenhuma orientação nesse sentido. Parece que ficam olhando para o próprio umbigo e ignoram essa problemática que, no nosso entender, no meu entender, estão prejudicando o crescimento do espiritismo e impedindo que ele possa dar o resultado que ele já deveria estar oferecendo nesse instante. Pedro? Eu não sei, Afonso, sinceramente, eu entendo perfeitamente a sua fala. E lhe confesso que me sinto também, já me senti mais, mas também isso me traz incômodo. Mas pensando na diversidade humana e pensando nos perigos em que poderíamos ocorrer se tivéssemos, por exemplo, um órgão de censura, né? Um órgão de censura, eu não sei se é possível ser diferente, entende? Eu não sei se é possível ser diferente. Primeiro, que eu acho que a gente viveu ao longo de muitas experiências reencarnatórias, em muitos contextos sociais os mais diversos, iniciativas que pretenderam qualquer tipo de censura. E eu acho que a gente chega ao fundamentalismo, né? A ideia, há uma discussão acerca de fundamentalismo. Fundamentalismo vem de fundamento, né? Daquilo que está na base, que fundamenta. Mas há um apego excessivo, né? Às palavras, a uma ideia, a algo que talvez também tenha um contexto, né? Tenha surgido dentro de um contexto e que talvez só fosse reprodutível também dentro daquele dado contexto, né? A gente vê muito, por exemplo, em relação à Bíblia, as pessoas se apegando àquelas palavras, né? As palavras que estão lá escritas do jeito que estão, quando, na verdade, a interpretação ela evolui, né? Os contextos mudam, o sentido das linguagens se revelam, e a gente precisa ampliar, talvez, um pouco os horizontes. Eu me preocupo muito, né? Quando o Afonso me falava de fundamentalismo e propôs o tema, eu lembrava, por exemplo, do movimento da pureza doutrinária, né? Que teve lugar a partir de São Paulo, com confrades como Arilex, né? Por quem temos um respeito muito grande e desejamos que receba nossas melhores energias nesse momento, mas que tinha uma ideia exatamente um pouco próxima, né?
de buscar uma pureza doutrinária, uma pureza de práticas, uma pureza de ideias, uma pureza de intenções. Mas a minha preocupação é a que essas ideias podem levar, né? Porque, em nome da verdade, nós instauramos, né, em outros tempos, tribunais como o da Santa Inquisição, que da Santa só tinha o nome, e que serviram, no discurso manifesto tinham o interesse de restaurar a verdade, mas que serviram a tantos outros interesses e que nós sabemos que, infelizmente, deixou ainda um rastro de muita dor e de muito sofrimento que ainda hoje nós colhemos, né? Eu não sei até que ponto nós, em termos de espiritismo, essa é uma discussão para se travar, né? Nós conseguiríamos pensar em algo, né, desse tipo que não extrapolasse o campo da orientação, entende? Porque orientar, né, é indicar caminhos, é mostrar, é apresentar possibilidades. Mas nós não temos mecanismo de obrigar as pessoas, né, de fazer com que as pessoas sejam aquilo que elas não são, né, ou que deem aquilo que elas não podem dar. E aí eu me lembro muito do livro chamado Convite à Reflexão, que a La Chatre publicou. É um livro ditado pelo espírito Deolindo Amorim, né, muito conhecido entre nós, e ao médium baiano Elzio Ferreira de Souza. Eu prefacio esse livro, em que Deolindo Amorim, no capítulo 1º do livro, fala sobre fatos e escritos. Ele diz o seguinte, que a melhor forma de nós capacitarmos as pessoas a entenderem o espiritismo é ensiná-las a pensar, né? Que qualquer tipo de censura, qualquer tipo de proibição, no sentido de não pode ler este livro, ou só pode ler aquele, ou não pode ir neste lugar, ou só pode ir naquele outro, ao invés de ensinar a pessoa a pensar e decidir por si própria, só reforça isso que nós estamos falando, o pensamento religioso cartesiano, dogmático, direcionador e manipulador, né? E que, na verdade, o melhor caminho é exatamente fazer o que nós estamos fazendo agora, né? Através de discussões saudáveis, de esclarecimentos claros, mostrar às pessoas o que né, qual é a proposta, qual é o caminho libertador, efetivamente. A libertação é sempre um processo individual, e ajudar as pessoas a pensarem, a fazer com que elas aprendam a pensar, dar as ferramentas para que possam pensar por si mesmas. Porque, do contrário, eu temo, e isso é um temor pessoal, eu parto da análise de mim mesmo, da minha natureza, né? Das coisas que eu já fiz, do que eu sei que sou capaz de fazer. Eu não sei se eu tivesse o poder, né, de censura, o poder de controle, o poder de direção, né, se eu faria algo diferente do que aquilo que talvez tenha feito no passado, né, numa experiência de inquisição. Então, é realmente uma coisa bem delicada, mas entendo, né, e concordo contigo. Eu acho que os órgãos federativos, que essas instituições que são capitalizadoras de outras instituições e do olhar da maioria dos espíritas, poderia muito bem investir em esclarecimento. O problema, e aí me desculpe, né, e não vai nenhuma crítica pessoal, nem nenhuma repreensão à instituição, o problema é que, muitas vezes, o próprio modo de funcionamento dessas instituições é religioso, né? Então, interessa, às vezes, o proselitismo, né, e manter o proselitismo a todo custo, do que entoar um discurso que, ainda que a título de esclarecimento e não a título impositivo, pode contrariar outros interesses. Então, se eu sei que posso te incomodar, Afonso, e eu sei que, se ao dizer eu posso afastá-lo de mim, eu prefiro calar para mantê-lo perto, né? E isso, naturalmente, não é um movimento de quem busca a verdade. É claro que a busca da verdade, ela não precisa ser ofensiva, ela não tem que ser agressiva, né, ou desconsiderar as condições individuais, as condições de cada um. Mas a verdade precisa ser dita. E Jesus disse a verdade, né, as verdades que ele precisou dizer, apesar dos pesares, apesar de não ter sido bem quisto pelas pessoas. Você já explicou tudo. A sua colocação foi brilhante. Nós somos do mundo dos livros. Eu gostaria que você repetisse Convite à Reflexão. Esse é o livro da La Chatre? Isso. Do Espírito. Isso. Convite à Reflexão,
pelo espírito de Olinda Morim, através de Elzio Ferreira de Souza. Pode ser encontrado lá, já aproveitando o merchan, né? No site da La Chatre, www.lachatre.com.br. Bom, tá recomendado. Sabe o que é, Pedro? É claro que a gente não é a favor da censura, detesto, já fui patrulhado, detesto tudo isso, mas a gente sente que falta uma orientação às casas espíritas. Uma orientação, olha, a coisa é assim, por exemplo, nenhum dirigente espírita conhece o livro Centro Espírita de Herculano Pires, que é um livro básico, é um livro, mas enfim, vamos caminhando aqui na nosso fundamentalismo religioso. Eu tenho uma mensagem aqui, eu vou pedir licença a você, Pedro, para ler, do nosso irmão Guilherme Botelho Júnior, de São Luís do Maranhão. Ele dá a cara para bater aqui. Ele mandou uma mensagem para nós, eu gostaria de ouvir os seus comentários, porque vai direto aí, desemboca no fundamentalismo religioso. Ele diz assim: o Brasil caminha para se tornar uma república teocrática, em que o cristianismo dito evangélico neopentecostal desempenhará papel central na legislação do país e na constituição da estrutura hierárquica do poder. O regime político que vigorará no Brasil será único no mundo, por se tratar de uma república cristã, onde uma mistura de magistratura e teocracia convive com instituições republicanas, eleições periódicas e um conselho de religiosos que tem a palavra final sobre os temas mais importantes do país. Os cidadãos serão privados da liberdade de escolher ou de mudar de religião, além da proibição de drogas, prostituição, homossexualismo, internet, bebidas alcoólicas, revista com foto de mulheres em poses sensuais, etc. A desorganização da sociedade de classes tradicional que ora vivemos, trouxe à tona da grande política novos atores políticos representando outros sujeitos sociais e também suscitou diferentes polos de disputa. Eu vou ficando por aqui, mas por aí já dá para você entrar no fundamentalismo religioso que nós estamos vivendo. E a Mary Cristina, aproveitando aqui rapidamente, Mary Cristina Souza Martins, ela manda aqui, não é só no Brasil, lembre-se do Afeganistão, da Nigéria, do Iraque, de Israel, Sudão, Tailândia e Tibete. Fundamentalismo religioso. Eu concordo e digo mais. Infelizmente, há uma grande quantidade de espíritas, né, de confrades e de confreiras espíritas, que foram capturados por essas ideias, né, por esse discurso, por essa proposta, e que não percebem, inclusive, que se isso acontecer, se prevalecer porque nós já temos, né, a invasão, digamos assim, da religião, a volta da religião para o cenário político, ela já é um fato entre nós, né? A bancada religiosa no Congresso Nacional e nas assembleias legislativas dos estados e nas câmaras municipais tem cada vez mais crescido. E nós não percebemos os espíritas, né, que se identificam com esse tipo de discurso, que em breve também nós seremos perseguidos, como fomos perseguidos no passado, né? Nós não somos considerados iguais, nós somos diferentes e, mais do que diferentes, nós somos indesejados, tá? Como já têm sido perseguidos, de uma outra perspectiva, mas que tem a ver com isso também, nas comunidades que são dominadas por traficantes de Cristo, porque isso existe, por traficantes de Cristo, como já são perseguidos terreiros de candomblé, casas de umbanda e também centros espíritas. Ou seja, aqueles que são os diferentes indesejáveis. Nós precisamos acordar para essa realidade, Afonso. Nós precisamos entender que a secularização das instituições foi uma conquista fundamental para a evolução social, para a evolução humana, ou seja, a separação entre igreja e Estado. A junção de igreja e Estado ao longo da história só produziu miséria, só produziu dor, só produziu sofrimento.
porque sempre foi instrumentalizada para interesses escusos e para tudo menos o pensar o ser humano nas suas necessidades verdadeiras. Nós estamos vivendo isso no Brasil, nós estamos vivendo isso cada vez mais, e as notícias estão aí para nos falar sobre isso, e o que é pior, ante o silêncio ensurdecedor de nós, os espíritas. E mais do que o silêncio ensurdecedor das instituições representativas do movimento espírita, nós contamos com a adesão de grande parte de espíritas, e mais do que isso, nós temos aceitado passivamente que pessoas mal intencionadas sejam eleitas sob a bandeira espírita, ou seja, como espíritas, para defender, entre aspas, o espiritismo, né, a posição espírita nesses lugares, quando nós sabemos que o espiritismo não se presta a isso. Isso é uma distorção, isso é um equívoco terrível. Mas, infelizmente, pela falta de esclarecimento, pela falta de educação, né, nesse sentido, nós vamos vendo os espíritas alimentando essa realidade. E aí remetemos-nos de novo à crítica aos órgãos representativos do movimento espírita. Nas últimas eleições presidenciais, a FEB teve a iniciativa de fazer uma coletânea de textos produzidos por espíritos, né, e por espíritas sobre política. Mas foi uma coletânea que não veio acompanhada de uma reflexão, de uma orientação, né, de uma discussão teórica. Eu entendo, inclusive, que esses órgãos, os federativos, deveriam ser órgãos diversos, que abrigassem a diversidade. Mas é preciso assumir responsabilidade. É preciso falar abertamente e dizer, olha, isso tudo que se tem feito no meio político em nome do espiritismo não é espiritismo, nem é alinhado ao que propunha Jesus. Então, ter coragem de dizer isso é importante. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai dizia um ditado muito certo: por falta de um grito, um burro cai no atoleiro. Então, assim, há pessoas, a maioria de nós, a maioria dessas pessoas são até sinceras, mas elas são sinceras no equívoco que surge pela falta de esclarecimento. Então, por faltar este grito, né, ou seja, essa orientação precisa, assertiva, direta, muitos de nossos confrades e confreiras, infelizmente, têm caído no atoleiro da ignorância. E o prejuízo é grande. Eu detesto aquela expressão correr atrás do prejuízo. Eu acho que nós temos que correr atrás do proveito que tudo isso pode trazer para nós. É final dos tempos, Pedro, os tempos são chegados. Eu acho que é um grande teste. Eu sinto, Pedro, quero ouvir o seu comentário. Nós estamos diante de um grande vestibular terráqueo. Vai passar quem comprovar que está seguindo realmente a máxima do Cristo expressa no Consolador Prometido: fora da caridade não há salvação. Eu queria também ouvir o seu comentário. É uma questão delicada, mas nós temos que pôr a mão na ferida. Eu escuto muito, eu escuto essa pergunta nos locais onde eu vou: Afonso, você é aqui entre nós, assim, sabe, aquela coisa assim, que ninguém nos ouça. Você é espírita de direita ou espírita de esquerda? Eu fico pasmo de ouvir isso, porque eu respondo de forma religiosa, que é o que diz o meu coração. Diz: olha, eu sou espírita de Jesus. Aí a pessoa me diz: mas por que você não carrega a sua bandeira? Gostaria de ouvir mais esse comentário seu. Você está inspirado aí neste programa, como sempre, Pedro. Eu acho, Afonso, eu só me lembro de um conterrâneo, o Carlos Bernardo Loureiro, que inclusive publicou muitos livros. O Bernardo dizia assim, ó: o espiritismo é de centro, de centro espírita. Ele falava de forma jocosa, né, brincando. Eu acho que outro campo em que nós, infelizmente, resvalamos e fomos capturados é o campo da política partidária. É o campo da política partidária que tomou conta do nosso movimento, né?
Em algum momento, algumas pessoas até têm pensado sobre isso, têm discutido sobre isso. Eu tenho um amigo lá de Brasília com quem eu tenho conversado sobre isso. Mas houve um momento em que essa captura aconteceu e nós não conseguimos, né, não nos conseguimos desprender dessa armadilha, né, não nos conseguimos desvincular desse viés. E em função disso, nós temos visto aí uma série de prejuízos, né, para o movimento, para a divulgação do espiritismo, quando eu, na verdade, acredito, o meu sentimento, por exemplo, eu me sinto vinculado a um pensamento mais emancipatório, né? Eu consigo pensar o espiritismo como uma ferramenta de transformação social, uma ferramenta de modificação daquilo que nós vemos, embora, né, consiga perceber claramente que esse viés proposto pelo espiritismo não é um viés revolucionário, né? Não é um viés da destruição, mas um viés da transformação. Entendo que haja pessoas no movimento espírita, pessoas espíritas, que e assim, é outro erro, né? Pensar direita e esquerda não são blocos estanques e fechados. A direita é um espectro, o pensamento de direita é um espectro, né? O pensamento de esquerda é um espectro. E aí você pode ir de um viés mais intenso ou mais extremo para um viés mais brando, tanto em um quanto em outro. E eu acho que fechar a questão em direita e esquerda é simplificar o que não pode ser simplificado, né? É traduzir de forma muito pueril e ingênua aquilo que não é traduzível de forma simples, mas é complexo. Eu acho que essa polarização entre espiritismo de direita e de esquerda é um equívoco que tem nos desunido mais do que unido. A gente tem focado, e isso vem desde sempre, Afonso. Isso vem desde sempre. Como, por exemplo, os místicos e os científicos na origem da Federação Espírita, os que acreditam em Ramatiz, os que acreditam em Pietro Baldi, né? Os que seguem André Luiz, os que seguem Chico, os que seguem Divaldo. Ou seja, existem rachas, existem separações e cisões desde sempre. Porque, infelizmente, nós não estamos acostumados à união, nós estamos acostumados ao conflito, ao enfrentamento. E eu acho que enquanto a gente perde tempo em discutir se é de direita ou de esquerda, a gente esquece aquilo que nos une. A gente esquece os pontos de interseção. Então, eu tenho tentado, nas minhas relações, inclusive pessoais, dar ênfase às minhas amizades espíritas muito mais pelo que nos une do que nos separa. Eu tenho amigos que se identificam à direita, eu tenho amigos que se identificam à esquerda. Eu, particularmente, não quero me guetificar, ou seja, não quero ser enquadrado num gueto específico, embora eu saiba exatamente o que eu penso, o que eu sinto e o que eu quero, mas o que é que eu tento, na convivência com eles, buscar aquilo que nos aproxima e não aquilo que nos afasta. Eu acho que nós precisamos restaurar a conversa, restaurar o diálogo entre nós. Nós precisamos voltar a identificar em nós aqueles que se identificam em pontos comuns e não aqueles que se diferenciam porque seguem o político A ou o político B, ou porque estão filiados ao partido A, ao partido B, ou porque se consideram à direita ou à esquerda. Na verdade, direita e esquerda, no fundo, serão sempre questão de perspectiva. Não é? E eu tento ensinar a minha filha sempre isso, a minha filha de 5 anos. Onde é que está a direita, onde é que está a esquerda? Se eu estou de frente, a esquerda está aqui e a direita está ali. Mas se eu estou de costas, a esquerda e a direita mudam. Então nós temos que pensar sempre onde é que está o centro. E o centro de tudo está a felicidade humana. Eu acredito sinceramente, Afonso, que há pessoas que se ligam ao pensamento de direita que o fazem porque acham que isso é o certo. Como há pessoas que são pessoas de má intenção e que usam as ideias para servirem outros interesses. Como há pessoas à esquerda que perseguem o mesmo ideal, que querem o melhor para si, para a humanidade, que acreditam que o que pensam é o melhor para si, para a humanidade. Mas há outras que instrumentalizam também as ideias à procura dos seus interesses. Então, o que é que eu busco sempre nas pessoas? A sinceridade. A sinceridade. Mas precisamos sempre identificar o que é que há de bom e o que é que há de ruim nos dois vieses. Combater o que foi inspirado pelo egoísmo e abraçar aquilo que de fato for inspirado no sentimento de solidariedade humana.
No programa Conviver de hoje, nós recebemos o nosso irmão Pedro Camilo de Figueiredo, doutorando em estudos contemporâneos pela Universidade de Coimbra. E nós acredito que nós somos muito além dessa questão e palavras inspiradas no seu coração, mas o nosso programa Conviver vai ficando por aqui com as suas despedidas, meu querido amigo. Deixo, Afonso, para você, para todas as pessoas que nos ouvem, um abraço muito fraterno, a gratidão pela lembrança do nosso nome e me coloco à disposição sempre que possível para estar com vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Deus abençoe a você também que nos acompanhou até agora no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Mande a sua sugestão, crítica, comentário, proponha aí alguém que você gostaria de ver aqui entrevistado no programa Conviver, e nós vamos levar em consideração com muito carinho o seu pedido por intermédio do nosso e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. Tenha certeza de uma coisa, a sua opinião, a sua consideração, a sua crença religiosa tem espaço aqui no programa Conviver. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo programa, se Deus quiser. Você acompanhou Programa Conviver.